Irmãos, o tema que nós nos propomos esta noite é uma pergunta, na verdade, né? Uma pergunta que eu até coloquei no convite que a gente divulgou nas redes sociais, para que você pudesse estar conosco esta noite, aqui acompanhando. E a pergunta é: por quê? Por que é bom e suave, né, que os irmãos vivam em união? Na verdade, a intenção aqui esta noite é mostrar para os irmãos que viver em união nos traz bons resultados. Quando a gente se dispõe a viver em união, quer seja para uma união entre os nossos amigos, entre os nossos parentes, a união familiar, a união no lar, marido, mulher, filhos, a união na igreja, na comunidade, entre os irmãos. Na verdade, um lar unido é um lar abençoado. Uma igreja unida é uma igreja abençoada. Uma nação unida é uma nação abençoada. E o nosso objetivo é somente esse: apontar aos irmãos algumas razões, não todas, mas algumas razões que certamente vão te fazer entender que os irmãos vivam em união. E eu quero começar pelo próprio Salmo, o Salmo de número 133, o qual nós acabamos de ler. O seu contexto histórico, ele é maravilhoso, ele é grandioso. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode perceber que no Salmo de número 133 começa com uma epígrafe: a excelência do amor fraternal. E mais abaixo desta epígrafe está escrito: Cântico dos degraus, vírgula, de Davi. Então o que é isso? Isso está escrito na sua Bíblia se você tem a revista corrigida. Se você tem a revista atualizada ou outras versões, pode estar escrito assim também: cântico gradual, ou então ainda cânticos de romagem. Não sei como é que está a sua versão, mas são essas três possibilidades que podem aparecer para você aí: cântico dos degraus, cânticos graduais ou cânticos de romagem. Por quê? Porque o Salmo de número 133 faz parte de um conjunto de 15 salmos. E esses 15 salmos, esses cânticos dos degraus, eram salmos exclusivos ao povo judeu no momento da sua peregrinação. Eles cantavam esses salmos quando eles estavam de Jerusalém, peregrinando em direção a Jerusalém por ocasião das grandes festas. Então é uma coisa gloriosa, porque os clãs, as famílias, as comunidades, o grupo que se deslocava a Jerusalém, participar das festas, das grandes festas, eles cantavam esses salmos. Era uma cultura do povo naquela ocasião e ficou registrado na Bíblia. O Salmo de número 133 faz parte dos cânticos dos degraus. Degraus porque ir para Jerusalém é uma missão de subida, né? Você sobe indo para Jerusalém. Então o cântico gradual é essa situação. Você está subindo, indo em direção a Jerusalém. Cânticos de romagem, talvez a palavra romaria, né, possa fazer você associar bem a palavra. É a peregrinação, o instante da peregrinação do povo de Israel a Jerusalém. Agora, além de estar escrito Cântico dos Degraus, aí ele tem uma vírgula escrito de Davi. Quer dizer, a composição desse salmo, ela é atribuída a Davi, né? E os estudiosos nos passam a seguinte informação, preciosa informação, de que é bem provável de que Davi compôs esse salmo no instante em que ele se tornou rei absoluto de todo Israel. O contexto está no segundo livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 5. Anota, depois você vai ler. Durante 7 anos e meio, Davi foi rei, mas ele foi rei somente em Judá. E houve muita guerra por causa disso. Ele tinha os restos da tribos, né, não era a favor do reinado de Davi. Tinha Isbosete também no meio, e eles queriam que fosse rei. Então existia essa divisão, e houve muitas guerras
houve muito sangue derramado. Depois de 7 anos e meio, em 2 Samuel capítulo 5, então, acontece essa coroação, esta unção a Davi, e ele acaba sendo o rei de todo Israel, e ele acabou sendo rei, liderando mais 33 anos, foi um total de 40 anos aproximadamente de reinado do rei Davi. Então nesse momento, aleluia, nesse momento em que ele se torna rei absoluto, rei de todo Israel, então vem a composição desse salmo maravilhoso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse irmãos que ele está falando aqui, naturalmente, ele está se referindo aos judeus, aos irmãos que agora, num reinado absoluto, num reinado único, têm a oportunidade de estarem unidos. Então, quando ele está falando sobre união, existem alguns aspectos dessa união. Por exemplo, o aspecto político. Agora, nós estamos unidos politicamente. Nós temos um rei, louvado seja Deus. Não temos mais a divisão. E, consequentemente, por essa política unificada agora, nós temos outro aspecto da união, que é o aspecto da pacificação. O aspecto em que acabou-se as guerras e veio a paz. Agora, o judeu de uma determinada tribo pode circular em outra tribo. Não há mais o impedimento das guerras, não há mais o conflito de quem é o rei, quem vai deixar de ser rei, porque agora Davi é o rei sobre toda Israel. Consequentemente, além desta união política, além desta união pacífica, também existe a união espiritual. Porque a partir de agora, o rei Davi, ele se estabelecerá em Jerusalém. Ele vai criar a cidade de Davi. Vai nascer no coração dele o desejo do templo, da construção do templo. Louvado seja Deus. E agora nós estamos unidos. Esta declaração de Davi. Agora estamos unidos. E quão bom e quão suave é que isto aconteça. Nós somos testemunhas oculares desta união, simplesmente pelo fato da história. A gente percebe que depois que Davi acaba sendo o rei de toda Israel, Israel entra num processo de uma prosperidade tremenda. Essa prosperidade acompanhou até o reinado do seu próprio filho, Salomão. Foi um período de Israel de grande prosperidade. Quem diga a própria rainha de Sabá, né? Ela foi, a fama de Israel chegou até a Etiópia, e na verdade não foi só a Etiópia. Ela chamou a atenção de todas as nações. Tamanha foi o período de prosperidade, de bênçãos que Israel passou, porque em que eles estavam unidos. A história deixa claro que depois do reino, quando começou o reino de Salomão, e lá no final do reino de Salomão, as divisões começaram a aparecer novamente. Houve-se a intenção de se construir o templo em Samaria, e aí começa a dividir de novo reino do norte, reino do sul. Vai entrar um período na história depois de Davi, depois de Salomão, que os estudiosos chamam de período do reino do caos. Começa a entrar reinos após reinos, reis após reis, e a divisão vai acontecendo, a mistura, deuses entrando novamente e dividindo o povo, e aí esta união foi minguando, esta suavidade da união foi se extinguindo, e foi se minguando, até se culminar no cativo para a Babilônia. Então, certamente Davi estava sendo muito certo quando ele declarou: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na verdade, não foi só aqui Davi que faz essa declaração. Essa declaração é tremenda. Depois, no Novo Testamento, nós vemos o próprio Senhor Jesus.
em sua oração sacerdotal, em São João capítulo 17, orando, rogando a Deus, para que houvesse união. Veja que o capítulo 17 do Evangelho de São João, versículo 11, o Senhor Jesus está orando, e na sua oração ele diz: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, louvado seja Deus. E ele continua a sua oração, versículo 21, ele vai dizer novamente: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Versículo 22, ele vai dizer: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aleluia. 23 ele diz: e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O apóstolo São Paulo depois ele replica esta doutrina em várias cartas. Ele está falando da importância de se viver em união. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, você vai ver quando Paulo envia aquela carta justamente para tratar da questão da união. Aquela igreja estava passando por problemas de dissensões, de separações, de clãs, de grupos, de panelas. Então, no capítulo 1, versículo 10, você vai ver o apóstolo São Paulo dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. São muitas as razões pelas quais é importantíssimo vivermos em união. Quando os irmãos estão unidos, eles podem contar com a bênção da proteção. Quando os irmãos estão unidos, eles podem contar com a bênção da compreensão mútua. Quando os irmãos estão unidos, louvado seja Deus, eles podem contar com a unção, porque a união produz a unção. Aleluia. E quando os irmãos estão unidos, causa uma ordenança de Deus, pela qual ele ministra bênção sobre a tua casa, sobre o templo, sobre o seu ministério. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero mostrar isso na Bíblia, mostrar isso para os irmãos esta noite. Eu quero citar esta bênção de viver em união, começando pela bênção da proteção. Então, respondendo à pergunta que eu coloquei lá no nosso convite, por que é bom e suave que os irmãos vivam em união? Primeira causa que eu quero deixar clara aqui é que viver em união nos dá proteção. Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, louvado seja Deus, livro Eclesiastes, né? O pregador, Eclesiastes, no capítulo de número 4, a partir do versículo 9, você vai ver um texto falando sobre a união familiar, a união conjugal e as bênçãos que se tem, que se podem conceber quando uma família está unida, quando um casal está unido. Nós estamos falando sobre união. Veja que Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: é melhor serem dois do que um. E o versículo 12 vai dizer o seguinte: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Olha aí a proteção.